Vamos fazer uma leitura bíblica, uma leitura no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 23. Daniel, capítulo 3, versículo 23 em diante. Diz assim o texto bíblico: E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles, sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pela qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego da província de Babilônia. Meus irmãos, esse episódio aconteceu na época do rei chamado Nabucodonosor, relatado aqui neste livro de Daniel. O livro de Daniel nós encontramos no primeiro capítulo, focaliza sobre aqueles jovens que não quiseram comer os alimentos ímpios dos caldeus e da rejeição, principalmente de Daniel e de seus companheiros. O segundo capítulo deste livro de Daniel revela uma profecia escatológica sobre o domínio dos gentios através dos seus tempos
E também mostra a destruição futura, uma destruição eventual daquela pedra que bate naquela estátua que representa Jesus Cristo. E neste capítulo 3, relata o orgulho deste homem, deste rei chamado Nabucodonosor, e a sua humilhação mediante a firmeza, a convicção dos companheiros de Daniel, a fidelidade desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar aquela estátua que o rei Nabucodonosor mandou erguer e que todos deveriam, então, adorar aquele ídolo quando fosse dado um sinal. As músicas iriam ser tocadas e todos eles deveriam, então, se curvar e adorar uma grande estátua, uma grande imagem, um grande ídolo que ele mandou levantar. Este ídolo, conforme as medidas aqui relatadas no livro, no capítulo 3 de Daniel, tinha aproximadamente 27 metros de altura por 2,60 metros de largura. Era feita de ouro maciço e naquela época o ouro era relativamente abundante, fruto de guerras, de conquistas, e então Nabucodonosor queria mostrar o seu poder, mostrar o quanto era poderoso, e ele então mandou fazer esta imagem. Essa imagem muito grande, ela poderia, não sabemos exatamente, ela pode ter sido uma homenagem ao seu pai, que lhe deu oportunidade de conquista e acesso ao trono. Outros acham que esta estátua era um ídolo ao deus da Babilônia chamado Bel. E outros ainda, alguns comentaristas, acreditam que seria uma própria imagem de Nabucodonosor. Então, o que nos interessa aqui é que, independente se fosse uma homenagem para o pai dele, se fosse um ídolo do deus Bel, ou se fosse uma imagem dele mesmo, ele queria que as pessoas adorassem aquela estátua e os deuses que ela representavam. E nós vemos aqui, então, estes 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Senhor, que eram descendentes de Israel, povo de Deus, viviam ali cativos no reino da Babilônia, no reino dos caldeus, e eles então decidiram a serem fiéis ao Senhor. Vamos manter a nossa fidelidade, custa o que custar. Havia uma determinação do rei que aquele que não se curvasse diante daquela estátua, quando fosse dado o sinal, a pessoa seria lançada numa fornalha ardente de fogo. Então estes 3 jovens estavam convictos que se eles desobedecessem a ordem de Nabucodonosor, eles iriam morrer. Eram jovens, tinham a vida pela frente, mas eles não queriam de maneira alguma se contaminar, e eles resolveram então serem fiéis ao Senhor. Por isso o título desta mensagem: fidelidade a todo custo. Assim, meus irmãos, como Nabucodonosor, ele tentou impor os seus valores, a sua crença
aos jovens Sadraque, Mesaque e Abdenego, da mesma maneira hoje, o mundo, a sociedade atual, ele quer impor os seus valores dentro da igreja. O mundo aí fora, com as suas luzes, com as suas utopias, com os seus prazeres, com as suas festas, querem de toda a maneira influenciar a igreja de Cristo, colocar os seus valores dentro da igreja e principalmente de maneira sutil, sorrateiramente, influenciar os nossos jovens a adotarem os costumes, os valores do mundo. E qual é a resposta que a igreja deve dar a essas pessoas que querem colocar os seus valores mundanos dentro da igreja? Qual é a resposta que os nossos jovens devem dar a esta sociedade corrompida pelo pecado? A resposta é a mesma: fidelidade a todo custo a Deus. Seguir o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não vamos aceitar os valores da Babilônia. Somos um povo escolhido. Saímos do Egito. O Senhor nos livrou, nos deu a terra prometida. Por causa da rebelião dos nossos pais, estamos aqui cativos na Babilônia. Babilônia é bonita, magnífica, uma grande metrópole, uma grande cidade, muitos prazeres, muitas coisas bonitas, jardins suspensos. Mas aqueles jovens tinham uma determinação: nós não vamos nos contaminar com essas coisas do mundo. Vamos manter a nossa fidelidade a todo custo. Então o mundo, a sociedade atual, quer impor de todas as maneiras os seus valores dentro da igreja. Seus valores mundanos, o aborto, o homossexualismo, a eutanásia, o estilo musical do mundo não serve para a igreja. A igreja tem o seu próprio estilo musical, tem os seus hinos, os seus hinários. Cantores novos, inspirados pelo Espírito Santo, estão compondo músicas, louvores, bons louvores. Muitos estão aí compondo, não é porque é antigo que é melhor do que os hinos novos, não. Temos pessoas talentosas, usadas por Deus, trazendo louvores que, quando cantamos, nos alegramos, sentimos a presença do Senhor. E o mundo muitas vezes quer impor na igreja o seu estilo musical. Vamos empurrar para a igreja o rock. Vamos empurrar para a igreja o funk. Qual o problema? E então o mundo procura fazer isso, empurrar as suas ideologias marxistas. Quantos evangélicos que estão defendendo esta linha marxista, a esquerda radical? Nós sabemos o quanto o socialismo, o comunismo é prejudicial à obra do Senhor. Quantos irmãos nossos morreram nas mãos dos comunistas? Quantas igrejas foram derrubadas por causa dessa ideologia marxista? E muitas igrejas estão aderindo. E então, qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta dos nossos jovens? Fidelidade a todo custo. Mas, meus irmãos, quando nós resolvemos
adotar esta conduta de fidelidade ao Senhor a todo custo, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de não amar este mundo, de não se contaminar com este mundo, se divorciar totalmente deste mundo, alguns resultados vão acontecer. O texto nos mostra alguns resultados que provêm da nossa decisão de não nos contaminarmos, de mantermos fiéis a Deus e de não nos prostrarmos diante da imposição do mundo, do seu estilo, do seu sistema e dos seus valores. Isto vai redundar em algumas situações. Qual é o resultado que provém da nossa fidelidade a Deus? Primeira coisa, se você se manter fiel a Deus, não querer se contaminar com este mundo, nós seremos acusados. Não é fácil ser fiel a Deus. Nós seremos acusados. Daniel capítulo 3, versículo 8 e ao versículo 12, diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. A multidão era muito grande de volta daquela estátua. Ele ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades foram ordenados e estavam lá. Era uma grande multidão. Mas esses 3 jovens, somente os 3, Daniel não estava presente nesta ocasião, não sabemos o porquê, talvez ocupado em outra região da província, e não pôde comparecer. E assim que alguns caldeus, que talvez tinham inveja da conduta daqueles jovens, no mesmo instante, imediatamente, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música mundana, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Ó rei, olha a acusação aqui aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Foram específicos: Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantasse adoraram. O que vai acontecer quando nós tomarmos uma decisão de ser fiel ao Senhor a todo custo? Nós seremos acusados. Nós seremos acusados. Alguém vai te acusar: olha, esse rapaz aqui é diferente. Lá no seu emprego vão te acusar. Lá na sua faculdade vão te acusar.
O mundo vai estar olhando para você. Você é diferente, não se enquadra no estilo do mundo. Vão te pressionar, vão te acusar. Isto provém, é o resultado da fidelidade a todo custo. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos alertou sobre isso. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 10 em diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Felizes os que sofrem perseguições. Por quê? Por causa da mentira? Não, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O Senhor Jesus nos alertou. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos perseguidos, seremos acusados. As pessoas vão mentir a respeito de nós. Mas o que é que o Senhor Jesus falou? Para ficar triste? Ficar chorando? Se lamentando porque o mundo se opõe à nossa fidelidade? Não. Ao contrário, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão na terra, não, nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Resultados que provêm da nossa fidelidade a Deus a todo custo, seremos acusados. Uma outra coisa, seremos confrontados. Sabia que o mundo vai confrontar você? O mundo vai confrontar o jovem crente. Porque seu estilo é diferente. Porque você é contra a ideologia de gênero. Porque você é contra o marxismo selvagem. Porque você é contra o aborto. Seremos confrontados, sim. Você está preparado como servo do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, ser confrontado porque você tomou uma decisão de ser um crente em Jesus Cristo, um crente fiel, um jovem temente a Deus? Então se preparem, jovens. Se preparem, irmãos. Nós seremos confrontados. E esses jovens aqui, eles foram confrontados. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por causa da sua fidelidade, foram confrontados. Você quer ver? Vamos lá. Daniel, capítulo 3, versículo 13. Quem foi que confrontou ele? Então, Nabucodonosor, com ira. Olha bem aqui, imagina o rei poderoso, o rei da Babilônia. O grande rei Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses homens perante o rei. 3 jovens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse assim, em frente a toda a multidão: é de propósito, Sadraque, é de propósito, Mesaque, é de propósito, Abdenego, que vós não servis a meus deuses? É de propósito, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Isso não é uma confrontação? Lógico que é. Então, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara,
da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, música mundana, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Veja bem, ele é bem enfático, é adorar mesmo. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e que é um Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Eles foram confrontados pela sua fidelidade. Vocês são crentes mesmo? Não querem adorar? Você é crente mesmo? Você é contra a ideologia de gênero? Você é crente mesmo? Você é contra o aborto? Você é contra a música mundana dentro da casa de Deus? Vão te confrontar. E isto, sabe o que é, meu irmão? É o resultado que provém da nossa fidelidade a Deus. Então nós vemos aqui que o mundo nos confrontará com ira, com fúria, como diz aqui. Ele estava irado. O rei estava então irado, com ira e furor. O mundo nos confrontará, meus irmãos, com ira, com fúria e com ameaças, como o capítulo 15 aqui. Olha, se você não seguir o meu estilo, você vai ser jogado dentro da fornalha. Olha, se você não seguir o meu estilo, você vai então sofrer ameaças aqui no serviço. Se você não mentir aqui no serviço, você vai ser mudado de função. Então, tudo isto pode acontecer. Eu estou me lembrando aqui que trabalhava num certo lugar e o meu chefe, ele reunia, eu trabalhava numa determinada sala de controle, era meu local de trabalho, e o chefe estava ali do lado. E ele, dentro da sala de trabalho, ele queria queimar incenso. E esse chefe é uma pessoa muito respeitada na empresa. Se ele pedisse que a pessoa fosse demitida, ele era demitida. E eu peguei e falei para ele, olha, se você ficar aqui com este incenso aqui, eu vou me retirar aqui, não vou controlar esses processos aqui, industrial, vou abandonar o meu local de trabalho. Enquanto tiver com incenso aqui, eu não entro aqui. E é o que eu fiz. Ah, mas é um trabalho de alta responsabilidade, não pode ficar sem ter um controlador aqui. Problema seu. Aqui é meu local de trabalho. É uma empresa. Você quer? Ele tinha um envolvimento aí com uma determinada seita. Aqui é o local de trabalho. Trabalhou aqui e você está supervisionando o meu trabalho. Se queimar incenso aqui, eu aqui dentro não fico. Então, ele foi obrigado a não queimar mais, porque ele viu que a minha posição era firme. E então, meus irmãos, uma das táticas de Satanás é tentar amedrontar as pessoas. O diabo tenta nos desequilibrar com ataques de ira, fúria e ameaça. Foi um ataque de Nabucodonosor usado por Satanás para desequilibrar aqueles jovens. Ira, fúria. Eles vão ficar desequilibrados. Talvez diante da fúria do rei, da ira, poderiam adotar, não, rei, nós reconsideremos. Não há problema. Qual o problema? Eu vou me abaixar aqui, mas dentro do meu coração, o que importa é o meu coração. Meu coração não vai adorar. Não.
eles tomaram uma decisão. Não vamos nos curvar diante dessa estátua de ouro. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos libertou da mão de Faraó. Então, meu irmão, não devemos nos assustar com as ameaças do diabo. Vamos manter a nossa fidelidade a todo custo. Uma outra coisa que vai acontecer conosco, se formos fiéis a todo custo ao Senhor, seremos desafiados a manter a nossa posição, seja quais forem as consequências. Seremos desafiados a manter as nossas posições, não importa as consequências. Veja aqui o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você já parou para imaginar aquela grande multidão de governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, todo mundo parou para olhar 3 jovens que eram cativos, não eram daquela terra, diante do rei poderoso, diante da fúria do rei, da ameaça do rei, manteram a sua posição. Nós assumimos a posição, venha o que vier, rei, faça o que você quiser, nós não vamos nos curvar. Nós vamos manter a nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes se manter fiel a Deus significa ir exatamente para o meio da fornalha da aflição. Já parou para pensar, meu irmão, sobre isso? Que muitas vezes o preço da tua fidelidade é a fornalha. O preço da tua fidelidade são dias difíceis. E você está disposto a ser fiel a Deus, mesmo que se alguém vai colocar você dentro da fornalha? Vou manter a minha conduta. Vou manter o meu estilo de vida. Vou manter dentro dos princípios que eu aprendi. E então as pessoas falam, vai ter consequência. Você vai para a aflição. Isto acontece, meus irmãos, nessas igrejas aí, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, tradicionais, igrejas que outrora eram equilibradas. O obreiro foi formado nessa igreja, boas igrejas, de repente muda a liderança. E a igreja que tinha um estilo bom, uma conduta boa, princípio, muda totalmente. E os obreiros, então, são pressionados, são confrontados. Ou você aceita os modismos pentecostais, você está fora da visão. Ou você aceita apóstolos da igreja, ou não coopera mais. Ou você aceita a nova unção, ou então não coopera mais. E se o obreiro é assalariado, ou você aceita dança na igreja, ou então você não vai receber mais os seus proveitos. E aí? O que você vai fazer? É um desafio manter fiel à posição bíblica. Mas isto pode resultar em consequências. No caso aqui, foi a fornalha de fogo ardente.
se formos fiéis ao Senhor e à sua palavra a todo custo, seremos perseguidos, muitas vezes, até mesmo com atos de crueldade. Foi o que aconteceu com esses jovens aqui. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante, mudou até o aspecto do rei, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens, os que amarraram os jovens, aqueles homens foram atados com suas capas e os seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do fogo de fogo ardente, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneiramente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aqueles homens fortes que prenderam eles, que ataram eles, ao se aproximar da boca do forno, estava tão quente que eles morreram, queimados. E então, o que vai acontecer, se formos fiéis, o que aconteceu com eles? Seremos perseguidos, muitas vezes até mesmo com ato de crueldade. E se não foi um ato de crueldade, foi. E por eles serem fiéis a Deus, foram tratados com atos de crueldade. Isto tem acontecido também na igreja, nos países comunistas, aonde muitos estão defendendo aí a esquerda maligna comunista, que quer implantar o socialismo, o comunismo no país. Nossos irmãos lá da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, estão sofrendo atos de crueldade, porque são fiéis ao Senhor. Nos países muçulmanos, nossos irmãos são perseguidos. Nos países da África, onde domina o islamismo, nossos irmãos são perseguidos com atos de crueldade. Por quê? Por manterem a sua fidelidade a Deus. Aí vai o crente aí defender a bandeira marxista. Qual o problema? Os irmãos morreram por causa dessa ideologia. Igrejas foram fechadas. E você vai conviver com esse tipo de pessoa? Então, a nossa fidelidade vai resultar em quê? Perseguições e até mesmo atos de crueldade. E o próprio Senhor Jesus também já nos alertou sobre isto. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Essa é a nossa missão. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós.
e o irmão entregará à morte o irmão. E pai, o filho e os filhos se levantarão contra pais e os matarão. Por quê? Porque são fiéis ao Senhor. Nós seremos amados pelo mundo. O mundo vai dizer assim, olha, que crente bonzinho. Não, meu irmão, o mundo não gosta dos crentes. É a realidade. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Não diz aqui que seremos amados por todos, mas seremos odiados por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Não querem mais ouvir, vai para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram a Beelzebul, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se ele é o mestre, Jesus foi perseguido, cruelmente perseguido, nós também, como discípulos, também seremos perseguidos. Então a nossa fidelidade vai resultar que seremos perseguidos. Agora a nossa fidelidade a Deus vai também prover, tem como resultado que Deus estará conosco. Temos essa garantia. Se você for fiel a Deus, você tem esta garantia que Deus estará conosco. Veja o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Tem algo errado. Colocamos 3, tem 4. E não há lesões neles. E o aspecto daquele 4º homem lá é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, já reconheceu aqui a soberania de Deus. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O Senhor presente. Se formos fiéis ao Senhor a todo custo, Deus estará conosco. Deus sempre estará conosco. Seja o que for que nos espere, a morte ou livramento, Ele pode nos livrar se quiser. Quando você, jovem, quando você, irmão, quando você, irmã, mantenha a sua fidelidade a Deus, custe o que custar, você tem essa garantia da presença do Senhor na sua vida. Nossa fidelidade a Deus servirá de testemunho a todos que estão ao nosso redor. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo, ele livrou os seus servos que confiaram nele,
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, olha que bênção, pelo qual todo o povo, nação e língua, que estava debaixo do domínio dele, que disseram blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. O rei Nabucodonosor reconheceu, portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Nossa fidelidade servirá de testemunho a todos os que estão ao nosso redor. Uma vida de fidelidade a Deus é muito mais eficaz do que 1000 palavras sem exemplo. Uma vida exemplar, uma vida de fidelidade, pode exercer grande impacto sobre muitas vidas. 3 jovens passaram por isso, foram fiéis ao Senhor, e o seu testemunho serviu a todas as províncias. Todo mundo comentou, todo mundo soube dessa história, e hoje estamos aqui no século XXI relatando esse testemunho desses jovens, fruto da fidelidade. Meu irmão, mantenha-se fiel ao Senhor. Você pode estar sofrendo perseguições, situações complicadas devido à sua fidelidade, mas o Senhor vai te honrar e o teu testemunho servirá para outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. E para concluir, como o resultado que provém da nossa fidelidade a Deus, quando você é fiel ao Senhor, você prospera. Pastor, o senhor pregando sobre prosperidade, pregando sobre a teologia da prosperidade, não sobre a teologia da prosperidade, mas é um fato bíblico que nós não podemos negar, que Deus prospera o crente. O crente fiel, ele prospera na vida espiritual, na vida material também. Quando você é fiel a Deus, você tem a bênção de Deus. Aonde você for, Deus vai te prosperar. Se você for um pedreiro, você vai prosperar na sua função. For um carpinteiro, vai prosperar. Foi um analista de sistema, vai prosperar. Foi um médico, vai prosperar. Você sendo fiel a Deus, você vai prosperar. Deus pode nos fazer prosperar mediante a nossa fidelidade. Quer prova bíblica? Vamos lá, versículo 30 aqui. Então o rei, que estava com fúria, o rei que estava com ira, diante da fidelidade deles, qual foi a decisão do rei? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Eles prosperaram financeiramente, sim, também, em cargos, porque a fidelidade deles aconteceu isso. Se você for fiel no seu serviço aí, não se corromper, seu patrão vai observar a sua fidelidade, vai te prosperar. Quem é fiel tem a bênção da prosperidade. Quem é fiel está debaixo dos cuidados do Senhor. Quem é fiel não come o pão da miséria. Quem é fiel tem sempre portas abertas de trabalho. Do suor do seu rosto ele ganha o pão. Tem saúde, tem família. Deus abençoa porque é fiel. Portanto, resumindo, meus irmãos, fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua obra a todo custo. Os resultados, seremos acusados,
seremos confrontados, seremos desafiados a manter a nossa posição, seja quais forem as consequências. Seremos perseguidos muitas vezes, até mesmo com atos de crueldade. Mas o Senhor estará conosco. Deus está do lado do fiel. E a nossa fidelidade servirá de testemunho a todos os que estão ao nosso redor. E por fim, Deus vai prosperar e vai honrar a tua fidelidade. Deus honra o crente fiel. Guarde essa frase. Deus honra o crente fiel. Que possamos manter a nossa fidelidade, que possamos manter a nossa integridade a todo custo. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de pregarmos a tua palavra, sobre mantermos, Senhor, a nossa fidelidade a ti, a tua obra, a tua palavra a todo custo. Sabemos que isso muitas vezes é difícil, Senhor, como foi explanado nesta manhã, mas que o Senhor nos ajuda. Ajude, Senhor, a termos forças, a mantermos a nossa fidelidade a ti. Abençoa os nossos ouvintes, os irmãos, os jovens. Sabemos que o mundo confronta com a igreja com muita força, procura influenciar, mas livra, Senhor, os nossos jovens, que eles possam seguir o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, todos nós, e possamos ser abençoados por ti, Senhor, e manter a nossa fidelidade e integridade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.